Bom dia, segue em vista a apresentação do seminário sobre modelagem molecular da disciplina de Química Farmacêutica 1, desenvolvida pelos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Eduardo Souza, Gabriel Penha, Gabriel Sena e Kaique Lima. Partindo do protótipo analisado e estudado, o dihidropteroato sintase, ao qual a estrutura está sendo mostrada no slide, e a nomenclatura do alvo é 6-CLV, classificada como uma proteína antimicrobiana, é analisada como um possível fármaco, visto que sua estrutura se assemelha com as moléculas necessárias para um fármaco. Partindo ainda do protótipo alvo 6-CLV, dihidropteroato sintase, mostramos a figura no slide e destacamos os grupos ionizáveis, sendo eles indicados nos grupos amino, as aminas, ao qual são compostas ao todo da estrutura, ao longo da sua estrutura, uma amina primária e 3 aminas secundárias. Ainda sobre essa estrutura, vale destacar que, devido às suas características básicas das aminas, elas resultam em um comportamento de forma direta no estudo do pKa e do pH, que veremos logo em seguida. Mostrando agora o gráfico das estruturas da distribuição das microespécies na barra de ferramentas do pKa do Marvin. O protótipo apresentou um comportamento ao qual se distribuiu em 16 microespécies, onde é importante destacarmos e avaliarmos que, de acordo com os estudos de distribuição, notou-se que o pH está diretamente proporcional à taxa de variação da forma não ionizada, podendo explicar assim que, devido ao aumento do pH, os íons H+ diminuem no meio, e assim dificulta com que o protótipo reaja uma reação ácido-base com os íons, e assim resulta na porcentagem da forma molecular sendo maior do que a porcentagem da forma ionizada. E agora mostrando a microespécie mais abundante no pH 7.4 do meio fisiológico, é a estrutura mostrada no slide. E sua porcentagem nesse pH é de 82,3%. E apontando novamente sobre as características básicas do protótipo, destaco que sobre essa estrutura, ela apresenta uma maior distribuição na sua forma molecular, mostrada adiante. E agora, de forma mais destacada e curiosa, mais dinâmica, está sendo apresentado no slide o protótipo da molécula estudada em 3 dimensões. No slide seguinte, nós temos a relevância do alvo 6-CLV dihidropteroato sintase. As espécies estafilocócicas são uma das principais causas de infecções bacterianas existentes a medicamentos e a mortalidade associada. Uma estratégia que é usada para combater a resistência bacteriana aos medicamentos é sempre revisitar os alvos comprometidos e contornar os mecanismos de resistência usando a descoberta de medicamentos assistida por estrutura. A via do folato é um candidato ideal para essa abordagem, porque os antifolatos eles têm como alvo a via metabólica essencial, e as informações estruturais detalhadas necessárias estão disponíveis na maioria das enzimas dessa via. A dihidropteroato sintase é o alvo da classe de drogas sulfonamidas, e seu mecanismo, bem caracterizado, facilita as análises detalhadas de como a resistência a drogas evoluiu. E no slide seguinte, nós temos o nosso alvo, a representação em 3D do nosso alvo. Olá, meu nome é Eduardo Souza e eu estou responsável por apresentar o análogo. Bem, a criação do análogo foi feita visando melhorias em relação ao protótipo nos quesitos de interação com o receptor e eficiência do fármaco. Por isso, foi feita uma análise baseada nas deficiências da molécula e foi definido que seriam adicionados hidrocarbonetos ligados a algumas aminas do composto.
Essa adição se faz necessária porque a molécula apresentava uma polaridade muito alta, além de ser muito solúvel e possuir baixa lipossolubilidade. E com tais alterações, as principais melhorias estavam relacionadas à polaridade, à lipossolubilidade e à solubilidade, até porque os três são relacionados. Vale ressaltar que as alterações foram feitas visando não afetar o reconhecimento da molécula pelo receptor. Agora, iremos observar os dockings do protótipo e do análogo e fazer suas devidas comparações. Logo de início, vale destacar a diferença dos scores, que basicamente seria a energia de ligação do fármaco com seu receptor. E para as reações de ligações entre fármaco e receptor, é preciso que o score seja o menor possível, visto que, para a formação de tal complexo, quanto menor a energia, mais espontâneo é o processo. Então, é possível visualizar que a energia envolvida no ancoramento do protótipo com o sítio de ligação equivale a menos 7,9 V. Agora, se compararmos o score do análogo, que foi de menos 8,2 V, com o protótipo, é notório a maior eficiência de ancoramento do análogo no mesmo sítio de ligação. Isso porque a energia necessária para a ligação do análogo com o sítio foi menor, fato que tornou o processo mais espontâneo em relação ao processo do protótipo, o que caracteriza como uma maior eficiência. E agora, ao acessarmos o site do Swiss ADME, também podemos notar uma maior eficiência do análogo, com base em seus resultados. A partir da observação do hexágono do protótipo, identifica-se outros pontos fora da curva, além dos já citados, como uma grande saturação e uma pouca flexibilidade. E agora, se compararmos ao análogo, notamos uma melhoria em diversos parâmetros, dentre eles até a própria flexibilidade e a saturação. Esse fato tornou o hexágono bem mais distribuído e dentro dos requisitos, o que indica uma melhor eficiência. Por fim, conclui-se que, mesmo que um fármaco não apresente as características ideais, como o protótipo e até o análogo, que não atingiu a perfeição em todos os atributos, ainda assim, ambos conseguem interagir com seus receptores e promover seus mecanismos de ação. Com isso, eu termino a apresentação. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até logo.